gente tem mais tempo para conversar e pelo que eu percebi, esse tema trouxe bastante dúvida para as pessoas da última live, né? Então, acho que a gente vai ganhar um pouquinho de tempo só mesmo para responder as dúvidas, que hoje é isso que a gente vai fazer. A gente explicar melhor, porque eu percebi que trouxe... Muita gente confunde ainda bastante a função com o papel, né? Então, quem é a mãe? Qual a diferença da mãe e da função materna? Qual a diferença do pai e da função paterna? Né? Tudo isso é bem interessante a gente saber, porque eles nos conduzem. Então, vou começar. Primeiro, quero agradecer, né, todos que participaram dessa jornada, que na verdade, gente, começou como uma boa intenção, né? Eu comecei esse assunto com a intenção de tentar estimular as pessoas, porque eu percebi que no final do ano as pessoas que vinham até mim, né, até meu consultório, estavam desanimadas, estavam todas muito cansadas dessa incerteza toda que a gente está vivenciando já há mais de ano, dessa pandemia, está acabando, não está acabando. E então a minha intenção inicial foi isso, foi dar um up em todo mundo. Sim, a gente não pode ficar sem planejar. Planejar é uma forma da gente olhar para o futuro. A gente está precisando mudar o futuro e mudar o nosso futuro, né? Quando a gente muda o nosso futuro, a gente muda o futuro de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a minha intenção, quando eu comecei a falar de planejamento, de tudo isso, era para isso, para a gente dar uma instigada nas pessoas. E, de repente, vocês vieram assim com uma participação tão grande, muitas perguntas, dúvidas, e as pessoas entrando mesmo nesse ritmo, nesse clima que aí virou toda a live que a gente já teve na semana, há 15 dias atrás, né? E essa live que não estava nem muito planejada, a gente entrou também. E assim, acabei trazendo bastante material, que eu estou pensando o que é que a gente vai fazer com esse material, porque ele realmente é muito rico e ele é muito importante para nós. Às vezes, vou até desmistificar algumas coisas, às vezes a gente acha assim que o processo de autoconhecimento, ele precisa de muita dor. Nem sempre. A terapia, às vezes, ela é dolorida, sim. Não vou negar que, às vezes, mexe em coisas que são doloridas, mas que se são doloridas é porque estão abertas ainda. Mas, muitas vezes, o fato da gente ir conhecendo alguns pontos obscuros na gente já é o suficiente para a gente entender alguns processos nossos. Então, por exemplo, nesse assunto, nós começamos falando sobre planejamento. O que dificulta a gente atingir os nossos objetivos? Por que é tão difícil a gente chegar até onde a gente queria? Por que muitas vezes a gente desiste? Por que a gente procrastina? Nosso começo foi esse, né? E a partir do momento que a gente vai tirando as membranas, que a gente vai descascando como se fosse uma cebola, a gente vai tirando aquelas pelezinhas, a gente vai percebendo que o motivo está muito mais profundo. Às vezes eu tenho um planejamento muito bom, às vezes eu tenho estratégias de funcionamento, de organização, de organograma, mas o que me falta é interno. Tem alguma coisa lá dentro que eu não consegui ver. Então, só nesses temas que a gente vai jogando, nessas dicas que a gente vai dando, isso já é muito rico. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei muito feliz que 2 pessoas me procuraram depois para falar que tiveram sonhos sobre a live, né? Ouviram a live, depois sonharam, uma inclusive veio constelar o sonho dela comigo, e a outra foi contando o que ela ia vendo, como que era. É isso, às vezes o processo de autoconhecimento é só você se abrir. Quando você se abre, seja num curso, seja numa live, seja numa terapia, do jeito que você consegue naquele momento, já é o suficiente para você sair do lugar. Entenderam? Então, vamos começar a olhar as coisas com mais flexibilidade, com mais leveza, e vamos dar continuidade no nosso assunto aqui. Então, hoje vai ser sobre as dúvidas. Nós vamos tirar as dúvidas que vocês foram me mandando. Quem não assistiu a live passada, tá lá no meu Insta, pode assistir. Depois, se tiverem mais dúvidas, podem ir mandando nos stories, no direct. Eu sempre estou postando alguma coisa e vocês vão mandando, que assim, sempre que eu posso eu respondo. Acho que eu nunca deixei ninguém sem resposta. É um exercício que eu faço. Bom, mas vamos lá.
Vamos começar pela dúvida que foi muita gente. Função materna e função paterna. O que significa função materna? O que significa função paterna? E aí as pessoas falam assim, mas eu sou mãe solo, eu tenho que exercer a função paterna. Pode exercer, mas você não é pai, você está exercendo a função paterna. O problema é que a gente vê algumas mães se apresentando como eu sou mãe e pai. Não, eu sou mãe. Eu exerço a função materna e eu exerço a função paterna porque eu posso. Porque qualquer pessoa pode, mas eu sou mãe. Essa é uma dica que a gente já precisa ir carregando. Mas vamos lá, gente. Algumas pessoas, uma dúvida que me mandaram. Se é a função paterna que nos leva para o futuro, por que o sucesso tem a cara da mãe? Que a nossa live é esse nome, né? O sucesso tem a cara da mãe. Exatamente. Eu falei para vocês que a função paterna, ela é de levar para o futuro. A função materna é de manter aqui no quentinho, no gostosinho, na proteção. Então, antes de responder essa pergunta em específico, eu vou dar uma pincelada novamente em função materna e função paterna. Lembrando que eu me baseio na sistêmica, na abordagem sistêmica e muita coisa de Bert Hellinger. Inclusive esse tema que eu falei, o sucesso tem a cara da mãe, não é uma frase inventada por mim, era uma expressão usada por Bert Hellinger. Então, eu só usei isso, não fui eu que criei, ok? Vamos lá. Função materna. Função materna não quer dizer que é feita pela mãe. A mãe é uma pessoa. A função materna é uma função desempenhada por alguém. Assim, a função paterna não precisa ser desempenhada pelo pai. Quando a criança nasce, ela está num lugar quentinho, protegido, né? E que ela tem um contato com essa mãe, é uma simbiose que existe ali. A criança respira através da mãe, a criança se alimenta através da mãe, as reações da mãe, as sensações da mãe também passam a ser sensações dessa criança. Existe toda uma simbiose ali. Quando ela nasce, ela sai do útero materno, e Bert Hellinger falava, sai do útero materno e vai para o útero do colo da mãe. Por que a gente usa a mãe? Porque o ideal seria que esse vínculo continuasse com a mãe, mas nem sempre é possível. Ok, quando não é possível, deixa uma sequela? Sim, pode deixar uma sequela porque houve uma ruptura, né? Eu tinha uma ligação com uma pessoa, hoje essa pessoa é diferente, é outro cheiro, é outro som, a voz é outra. Então, sim, pode ficar uma diferença, uma lacuna, uma sensação de abandono, é uma dor do abandono que acontece nessa fase. Quando a criança está lá no útero materno, vamos imaginar assim, uma mãe que não quer essa gestação, mas ela já decidiu que a hora que essa criança nascer, ela vai entregar essa criança para adoção. Não vamos usar julgamento, porque a gente não trabalha com julgamento e nem com culpa. Mas a gente já consegue imaginar que na gestação dessa mãe não existia esse vínculo afetivo. Existia até sim uma intenção de manter essa criança, de dar a vida para essa criança. Então a gente não pode dizer que não existiu amor, mas o vínculo ele ficava meio comprometido. Então ali já começam algumas dores que a gente carrega para o resto da vida, né? Ali na gestação já é formado a sensação de eu sou aceita ou eu sou rejeitado. Então, essas sensações a gente carrega ao longo da nossa vida, algumas pessoas mais, outras menos. Quem teve essa dor com mais intensidade, a probabilidade é que ela viva essa dor em várias situações da vida dela. Mas aí, continuando, a criança nasceu e ela vai para o colo da mãe. Vamos imaginar que seja a mesma mãe que gestou. É aquele lugar onde eu vou acolher, vai ficar tudo juntinho. A criança ela não tem percepção do que é ela, do que é da mãe. Então, ela e a mãe é a mesma coisa, eles são uma pessoa só.
A mãe está ali para servir essa criança, na cabecinha da criança, tá? Na percepção dela, porque ela não tem percepção do que é ela, do que é a mãe. Quando que diferencia uma coisa de outra? Ela não tem, ela é uma simbiose, ela está acabando, rompendo essa simbiose ainda. Ali começa a função materna, porque vamos imaginar que ela foi para o colo, mas de outra pessoa, que não seja da mãe que gestou, da mãe biológica. Ela vai para o colo de uma avó, para o colo de uma outra mãe, para o colo de uma assistente, a gente não sabe. Mas ela vai para o colo de alguém que vai oferecer todos os cuidados que ela precisa. Ou seja, ela está recebendo a função materna. Ela teve a quebra da mãe, o vínculo com a mãe realmente teve uma distorção, teve uma ruptura, mas a função materna ela pode receber. Então, o que a função materna fala? Que você é dependente. Você é um ser passivo, você não sabe nem ainda quem é você e quem sou eu. Você precisa de cuidado, você precisa de limites físicos. A criança, quando ela está aninhada, ela fica mais calma, ela chora menos, ela se sente mais segura. Essa é a função materna, de fornecer essa proteção. Eu estou aqui, se você chorar, eu vou te buscar. Eu só, mãe? Não. Eu te busco, eu pai te busco, a avó busca, a babá busca. Todas as vezes que a criança chora e existe alguém que socorre, que atende essa criança, ela está se sentindo segura. Ela está entendendo que existe sim uma pessoa que está cuidando dela, que ela pode sentir qualquer coisa, que essa pessoa vai pelo menos tentar socorrer. Essa é a função materna. Quando a função materna é desempenhada mais vezes pela mãe, é um plus. É algo muito maior para a criança, mas às vezes essa mãe não está bem. Às vezes essa mãe precisou dormir um pouco, que ela está cansada. Às vezes essa mãe precisou voltar para o trabalho. Às vezes ela teve algum problema de saúde, ela ficou internada. Às vezes ela está depressiva, na depressão pós-parto. Existem muitas outras possibilidades que faz com que essa mãe precise se ausentar um pouco. Veja, ela não teve uma ruptura total, mas essa mãe precisa também de algum descanso. Então, se o pai vai lá buscar essa criança, se o pai dá mamadeira, se ele troca a fralda, se ele dá banho, se ele dá um passeio com a criança porque ela está chorando, está incomodada, isso também é função materna. Ela está segura do mesmo jeito. Então, função materna vai desenvolver nas pessoas essa sensação de que eu estou protegida, eu sou cuidada. Teve uma pessoa que me mandou uma definição que eu achei muito legal. Hoje eu perguntei nos stories, o que significa as habilidades que a mãe passa para a gente na função materna. Que, na verdade, eu falei mãe, mas assim, as habilidades que a gente aprende na função materna, visto que a nossa live é sobre o sucesso tem a cara da mãe. E alguém me escreveu uma coisa que eu até anotei, ela escreveu assim: aprendemos durante essa fase que somos importantes apenas por existir. Portanto, uma das coisas que a gente aprende, que a gente herda na função materna é a autoestima. Mas ela estava me fazendo uma pergunta, mas eu achei linda essa definição dela. Porque é isso mesmo, a criança ela é cuidada só porque ela existe. Porque o filho não tem função nenhuma em dar para nós. O filho não oferece para os pais. Vamos sair desse lugar de cobrança, de obrigação, de que a gente precisa oferecer coisas para os nossos pais o tempo inteiro. Vamos entender que os nossos pais são maiores do que nós. O que a gente vai oferecer para eles se não for para frente, se não for para o futuro? A gente fica parado olhando para os nossos pais, querendo oferecer coisas para eles, compensar o sacrifício que a gente fez, o trabalho que a gente deu, o sacrifício que eles fizeram para cuidar da gente. Isso não é real, porque o filho, ele não vem para servir o pai. Quem me seguiu lá quando eu fiz Maternidade no Divã, que foi uma série que tem lá no YouTube, para quem quiser, eu falo muito disso. O filho, ele não tem função além de ser filho.
o filho recebe. Os pais dão para os filhos porque os pais são maiores, porque os pais vieram primeiro. Eles sabem mais, eles têm mais bagagem. Eles são a representação da nossa ancestralidade, da nossa origem. Então, é uma ideia muito distorcida essa de que nós, filhos, precisamos devolver para os nossos pais. A gente só devolve para os nossos pais quando a gente se torna melhores do que eles. Olha a grandeza que é esse pensamento, né? Os meus pais só conseguiram me dar isso aqui. Eu peguei isso aqui e eu transformei, eu aumentei, eu multipliquei, e quando eu tenho os meus filhos, eu vou dar muito mais que isso. Ou seja, eu peguei o que os meus pais me deram e eu fiz disso muito maior para entregar para o futuro, para entregar para o sistema maior, que é a humanidade, que é o mundo, que é o universo, o nome que a gente quiser dar. Mas vocês entendem que filho não dá para os pais, filho recebe. Então, essa definição que essa pessoa mandou, eu achei linda, porque é isso mesmo. Nós, enquanto crianças, bebês, passivos, dependentes, nós somos cuidados simplesmente porque a gente existe. A gente não é cuidado porque a gente tem uma dívida com os nossos pais, ou porque eles querem que a gente faça alguma coisa. Se eles querem, essa é uma parte doentia deles. E nós, enquanto filhos, nós não temos que pegar a parte doentia dos nossos pais, porque eles têm, é claro, eles têm uma história, nós também temos a nossa parte doentia e é isso que nós estamos trabalhando aqui, né? Então, vamos lembrar disso, porque essa definição eu achei perfeita. E aí ela pergunta, então seria autoestima? Sim, a autoestima é isso. A autoestima é saber que o que eu sei é o que eu sei. Pode ser pouco para você, mas é o que eu sei. Pode ser pouco para você, mas pode ser muito para o outro. Pode ser o suficiente para mim. Essa é a autoestima. Eu não preciso me vestir do jeito que você quer para eu oferecer alguma coisa. Eu vou oferecer o que eu tenho e você vai pegar, se servir. Se não servir, tá tudo bem também. Então, bem isso. A função do filho qual é? É existir. Nós não damos nada para os nossos pais. São os nossos pais que nos deram. Eles nos deram a vida. Nada que a gente devolva para eles vai ser maior do que a vida. Entendem isso? Fica claro isso? Então tá, se a função materna é isso, é a gente acolher, a gente oferecer esse cuidado, essa proteção, a função paterna é o quê? Olha, agora você já consegue. Olha, você já é capaz, você pode ir, você já tem todas as informações necessárias. O que você não tiver e precisar, nós estaremos aqui para te oferecer. A função paterna é isso. Ou seja, a função materna oferece o conteúdo, a função paterna fala, pronto, você está pronto, pode ir. É que a gente ainda define função materna como mãe, função paterna como pai. E vamos, por enquanto, só para a gente entendendo mais ou menos isso. Porque senão, a gente fica preso na culpa. Quando a gente começa a trabalhar, a primeira coisa que a gente fala assim, mas eu sou assim por causa da minha mãe, então... Não é por causa da sua mãe, é por causa da função materna que você recebia. Que pode ser que a sua mãe não estivesse bem, pode ser que aquilo era o máximo que ela podia oferecer. Então, a função materna que você recebeu não foi suficiente. Mas a sua mãe, ela só é uma pessoa. Não cabe a gente buscar culpa. Até porque, quando a gente busca a culpa, quando a gente busca um culpado para os nossos problemas, nós estamos no lugar de inocente. Nós não somos inocentes porque nós somos adultos. A criança é inocente. O adulto não é. Então, quando eu fico olhando para trás, perguntando, a culpa da minha mãe, culpa do meu pai, é porque meu pai batia na minha mãe, é porque minha mãe fez isso. Eu estou só tirando a minha responsabilidade hoje de adulto de sair desse lugar. Estou falando para vocês que não dói? Não estou falando. É dolorido. Né? A gente olhar para essas coisas, sim, pode ser dolorido, mas é função nossa olhar para o futuro e não para o passado. Espera aí que alguém escreveu alguma coisa aqui. Honrar pai e mãe está muito longe mesmo, então, de ofertar algo, e sim honrar tudo o que eles nos deram. Isso, Dani, isso. Honrar os nossos pais é olhar para eles e entender assim, eles me deram o que eles tinham.
Tem um livro que é muito legal, que eu não vou lembrar o nome perfeito, mas acho que é Onde Estão as Minhas Moedas. Não sei se alguém já ouviu falar desse livro, que fala justamente disso. Um rapaz sonhou que os pais davam um saco de moeda para eles, um saco de moedas para ele agradecia e ficava feliz, e ele acordou muito feliz. E aí ele foi na casa dos pais e contou o sonho que ele tinha tido, né, com os pais, e agradeceu e falou assim: olha, eu recebo as moedas que vocês me deram, né? E ele foi, viveu a vida dele, teve os relacionamentos, os filhos, o trabalho, enfim, uma vida próspera. Um outro sonhou a mesma coisa, só que ele acordou com muita raiva. Para que os pais estão querendo dar alguma coisa para eles? Não deram quando ele era criança, agora também ele não quer mais. E ele foi lá na casa dos pais e falou assim: olha, eu sonhei isso, isso e isso com vocês. Eu não quero nada de vocês. Tudo que é de vocês pode ficar para vocês, eu não preciso. E ele saiu na força da raiva, porque ele estava com muita raiva daquilo. Né? A Maria Chiara disse que esse livro é maravilhoso, é uma graça, não é? E ele é bem sistêmico, viu, gente? E ele é fininho, é fácil de ler, pode assim, acho que tem até como baixar, não sei, mas dá uma pesquisa, eu acho que tem como baixar. Enfim, ele foi para a vida nessa força da raiva. A raiva é um sentimento primário nosso e que ela tem uma função. A função da raiva qual é? É nos tirar daquele lugar. O negócio me deu raiva, a gente espana, a gente bate a mão na mesa, a gente põe limite, a gente fala mais alto, fecha a porta, sai do lugar. Essa é a função da raiva. E ela é perfeita, ela é importante. Por quê? Porque eu tenho que sair de algum lugar que está incômodo para mim. Só que quando a gente fica agindo só na função da raiva, eu preciso da raiva senão eu não saio do lugar, eu preciso da raiva senão eu não tenho coragem, ela é muito pequena, é uma força muito pequena porque a função dela é só essa. Então eu preciso o tempo inteiro criar situações que me desencadeiam raiva. São as pessoas agressivas, são as pessoas rudes, sabe aquelas pessoas ásperas que o tempo inteiro está provocando raiva em alguém? Isso é um mecanismo de defesa, porque ela precisa ir para frente e ela não tem coragem suficiente porque ela está presa no passado. É só por isso, né? Então, esse rapaz do livro, ele vai nessa força da raiva e ele se relaciona. Aí agora sim, agora eu encontrei alguém que vai me dar tudo que eu preciso. Eu não preciso mais dos meus pais. Encontrei essa pessoa. Mas os nossos companheiros não têm função de dar nada para a gente, né? Quem recebe, quem é mesmo? É a criança. Nós adultos agora, eu busco o que é meu, você busca o que é seu, e a gente compartilha, a gente se apoia, a gente troca ideias, a gente vive junto, mas o que é meu, eu não tenho que esperar que você me dê. Né? Eu não tenho que esperar que você supra a minha carência, o meu medo de ficar sozinha. Eu não posso, você é uma pessoa que já existia quando eu te encontrei. Né? Eu não posso pôr em você essas responsabilidades. Enfim, o casamento dele também foi mais ou menos, aí veio um filho, agora sim, agora eu vou... Enfim, ele chegou no final da vida e ele percebeu que ele não tinha conseguido, era nada. E aí ele foi procurar uma terapia. E foi na terapia que o terapeuta falou para ele que o problema dele é que ele não olhava para aquilo que ele tinha recebido dos pais. E é quando ele percebe, e ele volta para os pais e toma as moedas dele, né? Por quê? Porque a gente só vai para frente quando a gente tem uma bagagem. A bagagem que os nossos pais nos deram é a nossa bagagem. Cabe a mim olhar, isso aqui serve, eu quero, isso aqui não me serve, deixa para eles. É uma parte doentia deles e eles têm o direito de ter a parte doentia. Né? Então, é essa diferença de futuro. A bagagem, o olhar para frente. Eu olho para os meus pais com honra, eu honro a existência deles. Por causa deles eu estou aqui, mas eu nem conheço meu pai. Mas um dia meu pai e minha mãe se encontraram. Mas um dia eu fui feita. De alguma forma eles pararam para me fazer. Isso já é o suficiente. Mas a minha mãe deixou todos os filhos para ir atrás de outro homem. Mas ela te deu a vida. Ela poderia não ter dado. Mesmo assim, ela te deu a vida. Então, é honrar essas questões, porque agora eu vou fazer da minha vida aquilo que eu quiser, que eu conseguir, para onde eu vou. Eu não preciso ficar olhando para trás. Então, essa é a diferença de honrar que a Dani colocou aqui, né? Honrar é muito mais do que amar. Honrar não pede perdão. Esse negócio que a gente tem de... meu pai nunca reconheceu o que ele fez, eu queria que ele pedisse perdão, que ele reconhecesse.
Mas ele não vai fazer. E se ele fizer, muda o que na sua vida? O que muda quando o seu pai pede perdão para você? As coisas se abrem? Os caminhos todos ficam claros? Não vai acontecer isso, né? Então, seus pais foram o que foram. A função materna e a função paterna, qualquer pessoa poderia ter desempenhado. Se você era uma criança que ficava, por exemplo, na casa da sua avó, para os seus pais trabalharem, a sua avó estava desempenhando a função materna em alguns momentos e a função paterna em outro, quando ela fala, não, isso não pode, chega, por hoje já deu, agora é hora de dormir, agora é hora de comer. Isso é função paterna. Né? Tá fazendo o quê? Tá pondo limites. Tá falando, sim, você é capaz de esperar. Você é capaz de lidar com o filme que acabou. Tem criança que quando tá assistindo um filme, acaba o filme, ela chora. Tá, e aí eu ponho de novo? Eu passo o dia inteiro, a criança passa o dia inteiro na frente da televisão? Não, tem limites. Nós vamos pro parquinho, mas chega uma hora que acaba, o sol fica forte, começa a chover, a criança chora, sim, ela chora. Cabe a mim, função materna, função paterna, acolher o choro. Olha a função materna, acolhendo o choro e permitindo e colocando limite. A criança ficou brava, ela vem bater em mim. Não, cabe a função paterna, olha, bater não. Né? Entendem que as duas funções elas vão andando junto, e aí as pessoas me escreveram muito falando assim, mas eu sou mãe solo, como que eu desempenho isso? Desse jeito. Não precisa ser, isso aqui é função paterna, então eu espero teu pai chegar, que a hora que ele chegar eu vou falar. Aliás, essa é uma dinâmica, viu, galera? É uma dinâmica muito triste que eu vejo. Quando o seu pai chegar, eu vou contar para ele o que ele fez. O que eu, adulta, estou fazendo quando eu tomo essa postura? Eu estou entrando na minha inocência. Eu não quero ser responsável por nada. Eu não quero chamar sua atenção. Eu não quero fazer o papel sujo. Deixa que seu pai, a hora que seu pai chegar, eu falo para ele. Aí o pai chega cansado, sem saber de nada. Às vezes o que a criança fez foi tão pequeno, incomodou a mãe porque a mãe estava cansada, ela estava com a criança o dia todo. E às vezes ela está só dentro de uma reação. E aí o pai chega e ela quer que o pai também reaja. O pai não está nem entendendo o que está acontecendo. Né? E aí fica aquela, você é um banana, você não põe limite. Aí a criança, que era para ser algo dos dois, passa a ser um critério de briga entre os dois. Percebem para onde que essas funções vão levando a gente? Função materna, eu acolho a sua dor. Você está chorando, eu não mando você calar a boca. Eu vou tentar entender. Está com dor? Está com fome? Está cansada? Está com medo? Está com raiva? O que você está sentindo? Isso é o acolher, é a função materna. A função paterna é quando a gente autoriza a criança a ir, né? Quero ir para a casa do amiguinho, a criança está com 3 anos. Pode deixar uma criança de 3 anos ir para a casa do amiguinho? Depende. Depende onde é essa casa, depende quem que vai estar lá. Depende de quem vai cuidar. Vai ter um adulto responsável? Tem alguém que está ali só para cuidar dessas 2 crianças? Porque crianças de 3 anos, gente, não pode ficar sozinha, né? Então, pode, desde que as pessoas se responsabilizem, sejam adultos saudáveis. Pode sim. Então, e vai por quê? Mas você não vai. Não, mamãe não vai, porque a mamãe está aqui, você pode ir. Quer ver uma função paterna? Quando a gente precisa deixar a criança dormir na casa do vô, da avó, de alguém, porque a gente precisa viajar para trabalhar. Ou viajar porque a gente quer viajar, porque também pode, não pode? Pode. Eu vou deixar a criança ali. Eu vou explicar para a criança, mamãe e o papai não vão dormir com você hoje. Ou só a mamãe, ou só o papai, eu não sei. Depende da constituição familiar de cada um. E nada está errado, sem nenhum julgamento. Vamos sempre lembrar disso, porque quando eu julgo, se eu caio muito no julgamento, está faltando o que para mim? Vocês reconhecem? Eu já falei isso lá na outra live. Quando eu caio no julgamento, está faltando função paterna. Porque a função paterna, quando a gente atrela ao pai, vamos lembrar assim, o pai chegou no final do dia, né? E essa mãe que estava comigo o tempo inteiro, de repente ela divide a atenção com esse pai. Opa, meu pai não é igual a minha mãe e nem igual a mim, porque agora que a criança já conseguiu separar quem é mãe, quem é ela, chega uma terceira pessoa e essa mãe dá um beijo nessa terceira pessoa. Pode ser outra companheira ou pode ser um companheiro, não sei, mas ela gosta dessa outra pessoa.
e essa pessoa é diferente de mim. Então os diferentes também são aceitos. Eu posso gostar do que é diferente. Eu posso ter ideias diferentes. Eu posso ter estilos diferentes. Então percebem que quando a gente é muito preso no julgamento, é porque a gente ficou preso lá na função materna, onde tudo tem que ser igualzinho para sempre aqui pertinho da mamãe. Essa é uma parte da nossa criança que também está ferida e que também precisa olhar. Mas, voltando lá na criança que ia dormir na casa da vovó, enquanto adulto saudável, que eu falo para a criança, mamãe não vai dormir com você hoje você vai dormir com a vovó, e a criança pode falar, mas e se eu sentir saudade? E se eu chorar? Pode sentir, às vezes a gente sente saudade, eu também vou sentir, e às vezes até dá vontade de chorar, mas a gente consegue porque amanhã a gente se vê. Olha a função paterna acontecendo, gente. Quem disse que tem que ser o pai para fazer isso? Eu estou dando uma função paterna, você consegue dormir longe de mim. Você consegue ficar aqui com a vovó. Amanhã, a hora que eu chegar, você me conta tudo o que aconteceu. Ou às vezes eu não venho amanhã. Olha, a gente vai ter que dormir 2 vezes. A gente vai dormir hoje, aí amanhã você acorda, vai para a escola, brinca, tal, e depois você dorme de novo, aí depois eu chego. Então, existem muitas formas de exercer a função paterna de uma forma saudável. E não precisa obrigatoriamente ser o pai. É um adulto saudável. Mas pai e mãe faz diferença? Toda. Pai e mãe é polaridade. Nós somos seres que temos polaridades o tempo todo. Nós temos o masculino e nós temos o feminino. A nossa orientação sexual é uma coisa, mas nós temos esses 2 extremos, essas 2 polaridades, masculino e feminino. Nós temos o pai, nós temos a mãe. Nós temos os pais e nós temos os filhos. Nós temos o homem, nós temos a mulher. Nós temos polaridades o tempo todo, né? E a gente precisa reconhecer que eu posso beber um pouco dessa polaridade para essa e eu tenho um meio que eu vou seguir. O julgamento é quando me falta uma polaridade, eu fico preso na outra. O preconceito é quando me falta uma polaridade, eu estou presa na outra. Então, sempre que tem alguma coisa que emperra a nossa vida, eu estou presa em algum lugar, né? E aí, quando a gente for falar de projetos, de planejamento, veja, não tem como a gente se dar bem na vida se a gente não reconhecer isso. O que eu vejo as pessoas se frustrando é porque elas fazem cronogramas maravilhosos, elas fazem planejamentos. Eu vou estudar tantas horas por dia, eu vou fazer isso hoje, amanhã eu faço aquele tanto. Isso é aqui. Mas se eu não unir o que eu penso com o que eu sinto, não existe caminho. Porque é assim, o que eu penso e o que eu sinto, quando eles estão unidos, eu atinjo o agir. O agir sozinho, ele não existe. Eu vou agir por agir? Não tem como, porque eu tenho uma essência. O meu sentir é onde está a minha essência. O que eu gosto, o que me define, o que me dá prazer, o que me impulsiona. Então, quando eu fico falando de projetos que eu preciso fazer e só vou ali listando, esse aqui eu já fiz, aquele outro já acabou, não sei o quê, não sai do lugar. Não sai, por quê? Porque eu não estou aqui em mim, eu não estou unindo isso aqui. Então, por isso que não tinha como a gente falar de planejamento se a gente não souber disso. Função materna vai dar o quê para mim? A segurança, a proteção. Eu sei me cuidar, porque eu aprendi isso lá quando eu tinha alguém que cuidava de mim. Eu sei me olhar, porque tinha um adulto saudável que olhava para mim quando eu chorava, quando eu caía, quando eu precisava de alguma coisa. Então, eu tenho essa função internalizada hoje dentro de mim. E eu tenho a função paterna, que é mesmo futuro. Vai, você pode, eu te autorizo, eu te abençoo. Entendem a importância disso? A função materna me dá material, a função paterna fala, vai usar esse material. Agora você já é capaz. É por isso que aqui nessa pergunta, a primeira pergunta, né? Se é a função paterna que nos leva para o futuro, por que o sucesso tem a cara da mãe? Porque o sucesso, para eu ter sucesso, eu preciso pôr em prática tudo isso que eu aprendi. A minha segurança, a sensação de proteção. Eu não preciso que você me proteja. Eu sei me proteger. Se eu perceber que tem alguma coisa que está ameaçador, eu sei sair dessa situação. E lembra quando
quando eu falei, lá na outra live, que eu falei assim, a criança chora, a mãe não sabe o que ela quer, e aí a mãe fica reconhecendo, está doendo o ouvido, está com fome, está com sede, é colo, é calor, é frio. A mãe está tentando acertar, ela está mostrando para essa criança, olha, a resposta está em você. Né? É alguma coisa em você que eu preciso mudar para corrigir, para te trazer conforto, para te fazer melhor, para te trazer uma sensação melhor. Né? Então, quando eu, adulto, internalizei tudo isso e eu percebo que tem alguma coisa nesse lugar que me incomoda, olha, eu tenho que olhar para mim, eu não tenho que falar, é aquela pessoa, eu não gosto dessa pessoa, tirar ela daqui, eu não gosto dessa decoração, isso aqui me traz, me deixa down, me deixa isso, me deixa aquilo. Não, está em mim. O que é que tem em você que me incomoda? Eu mando você embora porque eu não gosto de você e eu não olho para aquilo que você me incomoda? Vamos lembrar da criança recebendo todos os cuidados? A resposta da minha dor está em mim, do meu incômodo está em mim. E a minha mãe, ou a pessoa que exerce a função materna, ela está procurando a resposta em mim. Portanto, o nosso sucesso está em nós. Não é o segredo, né, de você só pensar coisas positivas. Não, é você entender que o caminho que você vai seguir, ele é seu. Eu vejo muitas pessoas colocando assim, nada que eu tento dá certo. Tudo diz isso, porque assim, eu começo a me frustrar e nada vai. O que você quer? Eu queria estar bem na vida. O que é estar bem na vida? Qual é o seu projeto? O que faz você ficar bem na vida? Ficar bem na vida, não quero muita coisa, eu só quero ser feliz. Gente, ser feliz não é propósito. Ser feliz é estado, é forma de ser. Propósito não é isso, e ser feliz é uma consequência. Eu consegui terminar o meu dia foi pesado, foi cansativo, mas eu estou feliz. Hoje eu tive um monte de problema, mas quando eu chego em casa, eu não quero me matar porque eu tive problema, eu estou feliz. Né? Eu sou feliz, eu consigo olhar para as situações e entender que eu sou feliz. Eu não quero que o mundo pare. Por quê? Porque as coisas não deram certo. Então, o ser feliz não é objetivo, não é propósito. Se você usa isso como propósito, você já vai excluir isso da sua lista. E vai anotando mesmo, vai olhando lá qual é o seu propósito. Esses dias chegou um paciente para mim, ele falou assim, eu não tenho ambição na vida, eu só quero ser feliz. E o que te deixa feliz? Porque é impossível que qualquer coisa te deixe feliz. Aí eu não estou olhando para mim. Lembra da criança que era cuidada pela mãe? Vamos ver o que é que está te incomodando? Essa pessoa, ela não sabe fazer uma leitura dela. Ela não olha para ela. O que deixa feliz? Eu queria ganhar. Se eu ganhasse 10 mil reais por mês, eu nem precisava de muita coisa. Tá, e o que você faz para ganhar 10 mil reais por mês? Porque você pode ganhar até mais que isso, mas o que você faz para chegar até lá? O seu propósito é só ganhar 10 mil. E depois? E aí acontece o quê? Não tem mais propósito? Então, olhar para nós, entender que o nosso sucesso, ele é nosso. Ele está aqui. Qual o caminho que eu quero seguir? Então, voltando no planejamento, qual é o objetivo que você tem? Esse objetivo que você acredita que é um objetivo, ele tem um propósito ou ele é só um objetivo? Ou eu só quero isso porque eu quero provar para todo mundo que eu era capaz? Opa, quando eu quero provar para todo mundo que eu sou capaz, eu estou olhando para quem? Para mim ou para o outro? E geralmente eu quero provar para o outro que eu sou capaz, esse outro geralmente é alguém do passado que me fez me sentir inferiorizada. Senão, não estaria preocupada com essa pessoa. Então, eu estou olhando para onde? Para fora de mim e para o passado. Eu não estou nem olhando para o futuro. Reconhecem isso? Percebem como que essa função materna e essa função paterna, ela é essencial para o nosso sucesso? Para tudo aquilo que a gente vai fazer? Eu confio em mim. Não quer dizer que eu seja arrogante. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não, ao contrário. A minha segurança é tão grande que se eu tiver dúvida, eu sei perguntar. Eu me autorizo a pedir ajuda. Eu me autorizo a falar, eu não sei fazer isso. Essa é a segurança. Pessoal, isso foi só uma pergunta, né? Assim, tá claro isso para vocês? Tem alguma coisa a mais que vocês não entenderam disso? Porque nós vamos passar, não sei se eu vou conseguir falar tudo hoje, mas eu vou passar para uma próxima
uma próxima pergunta. Alguém quer acrescentar, comentar, criticar? A crítica faz parte da vida adulta. Não é gostosa, mas ela existe. Nada. Podemos ir para a próxima pergunta, então? Bom, então vamos lá. Uma outra pergunta que me mandaram. Eu estou fazendo as perguntas que eu trouxe, eu coloquei em ordem de quantidade, porque muitas foram parecidas, então eu fui colocando desse jeito, né? Aí me perguntaram assim, qual a relação da sexualidade com sucesso? Porque eu falei sobre isso em algum dos meus posts, né? A sexualidade, ela fala de quê? O que vocês imaginam quando a gente fala de sexualidade? Tentem pensar aí. Porque a gente fala de sexualidade, as pessoas pensam em sexo, pensam em prazer. Esse prazer a gente vai reservar porque a gente vai falar de prazer de novo. Mas a sexualidade não foi feita para nos dar esse prazer sexual só. Não, ela é muito intensa, ela é muito grande para ser só isso. A sexualidade, ela fala de futuro. Olha, e quem é que dá? Se nós estamos falando de futuro, quem é que nos passa a força? Olha, a força da sexualidade, quem é que nos passa? A função paterna. Claro, porque se a função paterna é aquela que fala, você está pronta para ir, é a função paterna que me autoriza a vivenciar a força da minha sexualidade. A sexualidade significa eu vou seccionar com a minha família de origem e vou buscar um futuro. Eu vou fazer uma outra família, uma família atual, ou eu não vou constituir família, mas eu vou buscar outros projetos, eu vou fazer a minha vida. Eu estou seccionando isso aqui. Isso é força de sexualidade. É muito comum eu ver pessoas que têm muitas dificuldades em algumas situações da vida, mas assim, uma sexualidade intensa, e ela se considera como uma sexualidade nível hard. Não porque eu sou muito sexual, porque eu vivo muito através da sexualidade. Você não vive, você se esconde atrás da sexualidade, porque esse prazer que a sexualidade te dá, ele é efêmero, ele é naquele momento. O prazer do futuro, o prazer das vitórias, da conquista, ele é permanente. Eu fiz isso. O prazer da sexualidade, alguém participou comigo e aquilo aconteceu. O prazer do futuro é aquilo que eu fui, eu conquistei e aquilo realmente é meu. Muitas pessoas participaram dessa história, mas eu fui. Eu apostei em mim, né? Eu que tive coragem de assumir o que eu queria. Então, a sexualidade tem tudo a ver com o futuro, porque ela fala de função paterna. Mas o sucesso, quando a gente fala, se o sucesso tem a cara da mãe, por quê? Porque é tudo aquilo que a minha mãe, entre aspas, porque é tudo aquilo que a função materna me deu, e agora eu pego esse futuro, essa sexualidade que me foi herdada também através da minha função, da função paterna que eu tive, que eu recebi, e eu vou para frente. Então, sexualidade me faz ir para o futuro. As minhas habilidades me fazem saber lidar com todas as dificuldades. Então, eu sei lidar com as frustrações, eu sei lidar com um problema. Não é porque eu aprendi a lidar, é porque eu aprendi a receber. Eu aprendi a olhar o diferente. Eu aprendi que eu não preciso ter respostas para tudo. Isso é aquilo que a gente aprende lá na função materna. Olha de novo a mãe tentando fazer alguma coisa. Aperta aqui, aperta lá. Ela não tem resposta para tudo. Porque a resposta está onde mesmo? Está aqui. É isso. Eu não tenho resposta para tudo. Eu só preciso ouvir aquilo, pegar aquilo e tentar entender. E sair do lugar. Isso é a junção da função materna, a função paterna. Esse é o poder da sexualidade. Ele me leva para frente. Existe a sexualidade quando a gente vai falar de vida sexual, ok, mas nós não vamos falar disso hoje. Nós estamos falando da sexualidade de força. A força da sexualidade é a mesma da força do dinheiro, é a mesma da força do trabalho, é a mesma força que me faz querer buscar um relacionamento para eu seguir para a vida. Veja, a sexualidade fala de vida,
de força, de poder, de futuro, de ir, né? De não ficar parada, que eu não consigo sair da casa dos meus pais. Como é que está a sua sexualidade? Nossa, ela é ótima. É ótima, assim, eu não consigo voltar de uma balada sem transar com ninguém. E a sua sexualidade é ótima? Não, sexualidade não é isso. Aliás, uma dica, viu, galera? Pessoas que transam, só transam, o tempo inteiro estão transando, a sua força, a sua energia de sucesso, ela pode ficar comprometida, inclusive de relacionamentos. Por quê? Porque uma das funções da sexualidade é criar vínculo. Se eu transo com todo mundo, eu não crio vínculo com ninguém. Entendeu? Então, os nossos relacionamentos, eles ficam muito limitados. Eu não consigo criar vínculo. Por que existem muitas traições? Porque eu crio vínculo com esse aqui, mas eu não consigo deixar que ele enxergue muitas coisas em mim. Então, eu fico buscando sexualidade em outros lugares. Mas não é disso que nós vamos falar. Ficou claro essa questão da relação da sexualidade com o sucesso? O sucesso depende do que eu tenho, mas o futuro que me leva para o sucesso depende dessa força de sexualidade que me impulsiona, que me autoriza a ir para frente. Dúvidas? Posso passar para a próxima? Vão respondendo aqui. Vamos lá, mais um. A Tati está aqui. Renata. Ficou, Ana? Ficou claro? Então, vamos para uma próxima. Uma que veio bastante. Porque a procrastinação está relacionada com a nossa criança ferida? Outro dia me perguntaram sobre a criança ferida e eu não coloquei aqui nessa lista. A criança ferida, gente, é a nossa parte doentia. É a nossa parte traumatizada. É aquela parte que me fala de falta. Sabe quando a gente emperra? Quando a gente não sabe lidar e a gente não quer também saber? É a nossa criança ferida. Então, quando fala assim, essa é a minha parte da criança ferida, isso quer dizer que eu não sei olhar para isso. Eu não consigo sair desse lugar, porque isso me lembra isso. Hoje foi muito legal no consultório, teve uma pessoa que estava falando assim de situações, né, como ele reage sempre em determinadas situações, tal, que ele tem uma tendência a ir para o negativo, para o pessimismo, ele vê as coisas sempre ele sempre vê aquilo que falta. Ele nunca vê aquilo que ele já fez, o quanto que ele já produziu, ele vê o que está faltando. É aquele joguinho do copo pela metade. Quando a gente te dá um copo pela metade, como que você enxerga esse copo? Ele está meio cheio ou ele está meio vazio? Olha, faz toda a diferença, né? E aí a gente falando e buscando isso, aonde está? Porque geralmente as pessoas que têm a tendência de olhar para o negativo são pessoas que passaram por dinâmicas lá na infância muito ameaçadoras e com uma grande constância. Então, são pessoas que, por exemplo, viviam em algum ambiente hostil e que ela estava sempre tensa, preocupada com o que ia acontecer, porque a hora, vamos dar um exemplo muito clássico, a gente cai num clichê, mas é porque isso fica fácil da gente entender. Vamos imaginar assim, a criança está lá na casa com a mãe, está chegando a hora do pai chegar e ela sabe que os pais brigam, ou assim, brigas homéricas todos os dias, e ela cria uma tensão, ela já sabe que a hora que está chegando aquela hora, as coisas vão piorar. Raramente não acontece nada, né? Então a criança, ela aprende a ficar assim na iminência do que vai acontecer. Daqui um pouco esse sossego acaba, daqui um pouco a paz termina, daqui um pouco minha brincadeira é estragada, é acabada, daqui um pouco tem choro, daqui um pouco eu vejo isso, eu vejo aquilo. Então a criança vai ficando numa situação de estresse, de tensão. É claro, ele vai desenvolver uma estratégia de um mecanismo de eu preciso me preparar. E quando aí vem para a vida adulta, a criança, o adulto que assim, tudo ela está estressada, tudo é muito grande. Um negocinho que caiu aqui, para ela já é o final do mundo. E ela já sabe que vai piorar. E ela vai fazer uma viagem, ela não consegue curtir a viagem, porque ali naquela viagem, a hora que ela foi entrar no ônibus, que ia levar para o ponto turístico, tal, ela pisou num buraco, ela nunca consegue sair porque ela está sempre esperando o que é que vai acontecer com ela.
Entenderam? Então, veja, essa é a parte da criança ferida. E a hora que a gente foi trabalhando isso, ele foi lembrando que sim, essas coisas hostis aconteciam muito quando ele estava no ambiente escolar, que ele foi para um lugar onde ele não foi acolhido. E olha a gravidade do negócio. Na escola, ele tinha cerca de 5 aninhos, né? Quando a gente vai para a escola, quem é que nos leva para a escola? Geralmente são os nossos pais nessa idade, né? Então, as pessoas que eu confio, as pessoas que eu amo e que eu sei que me amam, me levam para esse lugar que é ruim. Então, fica sempre essa espera do que é que vai acontecer agora. É claro, a gente vai desenvolver uma visão negativa, uma visão pessimista da vida, porque daqui um pouco alguma coisa ruim vai acontecer. Então, essa é um exemplo da nossa criança ferida. Mas, às vezes, as pessoas que passam por uma mesma situação, sim, podem desenvolver outros tipos de mecanismo, viu, gente? Aqui foi só um exemplo. 8 minutos. Nossa, faltam só 8 minutos. Gente, não vai dar tempo de falar tudo. Então, vamos lá. Aqui, a pergunta era... Eu só quis falar da criança ferida porque vieram me perguntar. Por que a procrastinação está relacionada à criança ferida? Porque tudo aquilo que nos emperra é criança ferida. A criança não vai para frente sozinha, ela precisa de alguém que faça alguma coisa, ela precisa de alguém que chame, que leve, que acorde ela, que dê comida, que ensine a tarefa, ela precisa. Se eu não faço nada é porque eu preciso de alguém. E, gente, eu ouço adulto falando assim, sabe por que eu não faço? Porque minha mãe nunca reconheceu mesmo, nem me apoia, tudo que eu fizer eles não estão nem aí. Mas você está fazendo isso para sua mãe? Para onde você está olhando então? Para a criança ferida, para a parte ferida dela que não consegue ir sozinha, porque ela não tem coragem de ir. É claro que essa procrastinação está escondendo alguma coisa, ela só é o alvo. Atrás dela tem outras coisas, certamente que tem outras coisas. Aí entra a função do terapeuta, né? Vamos desmembrar, vamos tirar as casquinhas e vamos entender o que essa procrastinação está dizendo para você. É porque você está olhando para sua mãe, que nunca te incentivou? É porque está olhando para o seu pai, que isso, aquilo? Ou existem outras coisas? Ou você tem medo do sucesso? Ou você tem medo de ir para frente, você não depender de mais ninguém? E como é que fica a sua carência? Como é que fica a sua parte dependente, que sempre precisa de alguém? Então, a procrastinação, a desistência, tudo aquilo que nos deixam parados no mesmo lugar está relacionado à nossa criança ferida. O que é, precisamos descobrir. E aí a gente precisa de terapia para ver isso. Mas sim, é a parte da nossa criança ferida. E teve uma outra... essa aqui é importante. Vamos lá. Qual a relação do prazer com o sucesso? Nós já até falamos mais um pouquinho. Gente, o prazer é você usufruir o sucesso que você teve. Se você não consegue usufruir nada, para que você vai ter sucesso? Sabe aquelas pessoas que tudo que elas querem, elas conseguem, mas estão sempre insatisfeitas? Elas não foram autorizadas a viver o prazer. Elas não conseguem viver o prazer da conquista que ela teve, de viver o prazer de chegar onde ela chegou, de poder fazer a viagem que ela faz, de ter a pessoa maravilhosa que ela tem do lado, de ser quem ela é. Isso é prazer. Se eu não me autorizo a viver o prazer, eu não vou ter sucesso, porque eu vou lutar e vou sempre morrer na beira do meu sucesso. Ali não entro mais. Por quê? Porque está me faltando o direito ao prazer. Aí entra aquela correlação com a sexualidade, mas que nós não vamos falar hoje. Mas sim, o prazer, o direito de usufruir o que eu tenho, ele é fundamental para o meu sucesso. Senão eu não tenho vontade de ir para lá. Eu vou para lá para quê? Eu vou morrer mesmo um dia, mais dias ou menos dias, eu vou morrer mesmo. Olha, cadê o prazer de estar vivo? Então, sim, o direito ao prazer, de usufruir o prazer. Essa aqui é importante. Nossa, tem um monte de importante. Alguém me perguntou assim, o que você quer dizer com a mãe é amor perto, pai é amor fora? É isso, mentira. Mãe é amor perto, pai é amor dentro. Isso, é isso. Alguém me escreveu perguntando isso. O que significa quando você diz que mãe é amor perto e pai é amor dentro? Se mãe é amor perto e pai é futuro, não tinha que ser amor longe, amor para frente?
É porque a gente entende que a mãe é amor perto porque ela precisa ficar aqui cuidando. Função materna, mas nós estamos falando da mãe. A mãe está aqui cuidando, a função materna está tudo aqui juntinho. Chegou a função paterna, chegou o pai e fala o quê? Você já tem tudo, pega tudo, internaliza e você vai ser feliz. Então, o pai é amor dentro, por quê? Porque agora eu já internalizei meu pai e minha mãe. Agora, eu sou meu pai, eu sou minha mãe, eu sou adulto o suficiente para cuidar da minha criança. A minha criança está com medo, não tem problema. Hoje, ela não precisa ter medo, porque naquela época ela era dependente. Hoje eu tenho tudo aqui dentro de mim. Então, fala que pai é amor dentro, por quê? Porque está internalizado. A função paterna me autorizou a ir para frente, a função materna já me deu tudo o que eu precisava. Então, agora o amor é dentro e você está autorizada, abençoada para ir para o futuro, para ir para longe. Já deu, Nilson? 3 minutos. Falta ou já passou? Não, falta. Faltam 3 minutos. Gente, perguntas. Perguntas, nós temos 3 minutos. Olha, vão escrevendo aqui se vocês têm alguma pergunta. E aí, assim, eu acho que esse material ele foi ficando tão rico com tudo que vocês foram perguntando, que eu resolvi, eu vou fazer um material maior para tudo isso, eu vou fazer um mini curso para quem quiser investir mais nisso, né? Quem quiser entrar mais de cabeça nessa história, lembrando que às vezes nós não estamos prontos para fazer um processo terapêutico agora. Ok, lembrando que sozinho tudo fica mais difícil, mas às vezes algumas nuances a gente vai tendo e a gente consegue sair do lugar. E eu estou montando esse mini curso com base nisso tudo que a gente foi falando, porque eu fui reunindo o material que eu fui escrevendo, porque não era essa a intenção no começo, né, mas foi ficando tudo muito mais intenso, mais profundo, e é um material falando sobre isso, sobre o sucesso, como chegar no sucesso. Eu não vou falar para você o que você tem que fazer, eu vou mostrar para você aonde o sucesso pode estar escondido, o que você pode olhar, o que talvez seria interessante você conhecer em você para você sair desse lugar, para você vencer essa dificuldade. É um sucesso voltado sempre pela ótica emocional. Tá? Então vai ser um mini curso, não está pronto hoje ainda, né? De que, isso, gente, vamos, todo mundo vai querer, porque eu estou fazendo com muito carinho e eu estou fazendo baseado em todas as dificuldades que vocês estão me trazendo. E o que é um projeto? O que é ter sucesso? Emagrecer é um projeto. E você quer emagrecer por quê? Porque eu sei que quando eu estou magra, as pessoas gostam mais de mim. É um projeto, mas não tem o propósito, né? O propósito tem que ser para mim, porque quando eu estou num peso saudável, eu fico mais ativa, eu me sinto mais pronta, eu estou mais saudável. Olha, eu estou falando de mim. De mim, eu não estou falando do que eu quero que o outro veja em mim. Então, emagrecer pode ser um propósito, abrir seu próprio negócio, mudar de profissão ou de trabalho, não necessariamente de profissão, mas também, né, de trabalho. Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Eu acabei de atender uma pessoa agora, assim, que ela vem num movimento de tristeza muito grande, e aí semana passada a gente constelou, porque assim, estava difícil entender para onde ela estava olhando que estava aquela tristeza, e tristeza não é depressão, quem me segue sabe que não é, né? A depressão, a tristeza é uma forma que a depressão se manifesta. E hoje ela chegou e falou assim, Val, eu estou a fim de estudar sobre coisa X, né? Mas assim, é totalmente diferente do que ela faz. Ótimo! Olha, ela conseguiu achar algum lugar nela que estava vazio e que não é aqui fora que vai preencher, é dentro dela. Isso é um propósito, né? Ela tem uma profissão, ela exerce a profissão dela, ela gosta, mas tem alguma coisa que está faltando. Então, projeto é tudo isso. Projeto é tudo aquilo que a gente quer na vida. Eu quero ter uma família. É um projeto de vida? Então, vamos olhar para isso. Vale a pena. E o que acontece que você nunca consegue ficar com alguém? Olha, tem alguma coisa em você que não está legal. Lembra da função materna tentando descobrir? É isso. Então, esse mini curso, porque ele é pequenininho, é mesmo com todo esse material que eu estou trazendo para vocês, ele é para isso, para mostrar, para apontar ali na feridinha que a gente vai, né? Para reconhecer. Não vou oferecer ele não está pronto. Isso foi uma ideia que apareceu com tudo que vocês foram mandando,
Mas assim que a gente conseguir fazer ele sair do forninho certinho, eu vou mostrar para vocês, aí eu vou oferecer para vocês, ok? Galera, vocês já conhecem a nossa dinâmica, pode mandar pergunta que eu sempre respondo, às vezes eu demoro, período da tarde, período que eu entro no consultório, raramente eu respondo, mas estou sempre à disposição de vocês. Projetos pedem objetivo mais propósito. Propósito fala de mim. Me preencher e não fazer algo para o outro, é para mim. Futuro fala de prazer, de vida, de conquistas, de vitória. Passado fala de tudo aquilo que eu herdei e que eu só honro, mas eu tenho que seguir para frente. Essa é a função da vida. Caminho único, mão única. Eu sempre vou para frente. Função materna e função paterna, todo mundo desempenha. Eu não preciso ser só mãe para fazer função materna, nem só pai. Saia desse lugar de procurar culpado. Culpado, você está olhando para a sua criança. Eu não quero sair disso, eu quero que o outro reconheça o que ele fez. Isso é criança. Mais alguma coisa? Mais nada? Passamos do horário. Tinha muita coisa ainda para responder, gente. Mas enfim, assim que vocês forem perguntando, eu vou responder. Tá bom? Gratidão pela presença de vocês, pela participação. E a gente se vê. Não sei quando, mas a gente se vê. Tá bom? Beijos. Beijos é muito bom, né? Beijos. E até mais. E qualquer coisa, estamos aqui.